Muitos pensam que Jesus aparece apenas no Novo Testamento. Mas a verdade é que Cristo está presente em toda a história bíblica. Desde o Éden, passando pelas promessas feitas a Abraão, pelas figuras do sistema sacrificial e pelas profecias dos profetas, as Escrituras revelam um fio condutor que aponta para uma pessoa, o Messias. E o próprio Jesus afirmou essa verdade quando disse, em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Nesta aula de Cristologia, vamos compreender como o Antigo Testamento anuncia, de forma progressiva, aquele que viria para cumprir o plano eterno da redenção. A paz do Senhor, meus irmãos e amigos. Seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, aqui no canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Estamos dando continuidade à nossa série de estudos sobre Cristologia, que é o estudo bíblico sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Na aula anterior, falamos sobre os fundamentos da Cristologia. Hoje, vamos estudar um tema extremamente importante: a revelação progressiva do Messias no Antigo Testamento. Cristo no Antigo Testamento. Muitas pessoas pensam que Jesus aparece apenas no Novo Testamento. Porém, quando estudamos cuidadosamente as Escrituras, percebemos que Cristo está presente em toda a narrativa bíblica. E o princípio da revelação progressiva na Bíblia revela que Deus não apresentou todo o seu plano redentor de uma única vez. Pelo contrário, ele revelou esse plano progressivamente ao longo da história da redenção. No Antigo Testamento encontramos promessas, tipos, sombras, profecias e expectativa messiânica. Já no Novo Testamento, encontramos cumprimento, clareza e a manifestação plena. E isto nós iremos dando uma afirmação teológica, dizendo que a cristologia bíblica reconhece que o Antigo Testamento é profundamente cristocêntrico, ainda que de forma inicial e progressiva. O pronto evangelho, que encontramos em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, é o primeiro anúncio do Evangelho. Aparece logo após a queda do homem. Porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é conhecido como proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do evangelho na Bíblia. Podemos fazer uma observação exegética. No hebraico, a palavra descendência, zera, pode ter sentido coletivo ou singular. Neste contexto, aponta um descendente específico que pisaria a cabeça da serpente. E os elementos teológicos do texto é conflito espiritual contínuo, sofrimento do Redentor e vitória final sobre Satanás. E ainda tem uma afirmação importante. O Messias seria ferido, mas venceria. Isso significa que a cristologia começa no Éden. Em relação à promessa abraâmica, agora em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é ampliada em Gênesis capítulo 22, versículo 18. E o apóstolo Paulo explica em Gálatas capítulo 3, versículo 16, que essa descendência encontra seu cumprimento em Cristo. É uma aplicação teológica. Mostrar que o Messias não seria apenas redentor de Israel, mas bênção para todas as nações. Também encontramos algumas tipologia messiânica. Além das promessas diretas, o Antigo Testamento apresenta figuras tipológicas que apontam para Cristo. A exemplo, Adão. Adão é apresentado como cabeça representativa da humanidade. O Novo Testamento apresenta Cristo como o último Adão, em Romanos capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 15. Outra figura é o Melquisedeque. Em Gênesis 14, encontramos Melquisedeque, que era ao mesmo tempo rei e sacerdote. O livro de Hebreus mostra que ele é tipo do sacrifício eterno de Cristo. Outra tipologia é o Cordeiro Pascual. Em Êxodo capítulo 12, vemos o Cordeiro sacrificado na Páscoa. Essa figura aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda temos o sistema sacrificial, onde aponta que todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento revela a necessidade de expiação pelos pecados. Esses sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Essas figuras não são alegorias criadas posteriormente,
elas fazem parte da estrutura redentiva do plano de Deus. Ainda iremos falar um pouco sobre a aliança davídica. Em 2 Samuel, capítulo 7, Deus faz uma promessa ao rei Davi. Ele promete um descendente eterno, um trono perpétuo, um reino sem fim. Embora Salomão tenha cumprido parte dessa promessa, o cumprimento pleno ocorre em Cristo. Por isso, Jesus é frequentemente chamado de Filho de Davi. Algumas profecias messiânicas clássicas que encontramos em Isaías, por exemplo, capítulo 7, versículo 14, onde se refere à profecia do nascimento virginal de Jesus. Também em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, profecia sobre o nascimento do Messias em Belém. O texto também afirma algo profundo. Suas origens são desde os dias da eternidade. Isso indica pré-existência do Messias. Ainda em Isaías capítulo 9, versículo 6, aqui encontramos títulos divinos atribuídos ao menino que nasceria. Deus forte, Pai da eternidade. Nesse texto vemos claramente divindade e humanidade unidas. Em Isaías capítulo 53, é apresentado ali o servo sofredor. Este é um dos textos mais impressionantes do Antigo Testamento. Ele descreve a obra redentora do Messias como elementos centrais: substituição, expiação penal, sofrimento vigário e justificação. O servo sofre não por seus próprios pecados, mas pelos pecados do povo. A teologia da cruz não nasce no Novo Testamento. Ela já estava revelada em Isaías. Algumas expectativas messiânicas que encontramos no judaísmo. Nos dias de Jesus, havia diversas expectativas sobre o Messias. Muitos esperavam um líder político, um libertador militar, um restaurador nacional. Poucos compreenderam o Messias sofredor e redentor. Isso explica parte da rejeição inicial de Cristo. Há uma unidade entre Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento afirma repetidamente para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Jesus não rompe com o Antigo Testamento. Ele o cumpre plenamente. Quando lemos em Lucas, capítulo 24, versículo 27, Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. A Bíblia possui unidade cristocêntrica. E uma explicação teológica é que esse estudo nos mostra algumas verdades fundamentais. O plano redentor não é
improviso. Cristo é o centro da história. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. O Antigo Testamento deve ser lido cristologicamente. Cristo não aparece inesperadamente em Mateus capítulo 1. Ele foi anunciado no Éden, prometido a Abraão, tipificado no sistema sacrificial e profetizado pelos profetas e esperado por Israel. A revelação progressiva mostra que Deus conduz toda a história em direção ao seu Filho. Como Gênesis 3,15 estabelece a base da cristologia? Qual a importância da tipologia para compreender o plano redentor? Por que Isaías 53 é central para a doutrina da expiação? Deixo essas 3 perguntas para reflexão. Que este estudo fortaleça a sua compreensão das Escrituras e aprofunde sua visão sobre a pessoa de Cristo. Se este conteúdo edificou sua vida, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade do Evangelho. Ao longo deste estudo, vimos que Cristo não aparece de forma inesperada no Novo Testamento. Ele foi anunciado no Éden, prometido a Abraão, tipificado no sistema sacrificial, profetizado pelos profetas e esperado pelo povo de Israel. Toda a história bíblica caminha em direção ao Messias. E isso confirmado pelo próprio Senhor Jesus, quando lemos em Lucas capítulo 24, versículo 27. Quando diz: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Isso significa que toda a Escritura aponta para Cristo. A Bíblia possui uma unidade profunda e essa unidade é cristocêntrica. Quando lemos o Antigo Testamento corretamente, percebemos que desde o princípio Deus estava revelando passo a passo a vinda do seu Filho para a redenção da humanidade. Que Deus continue iluminando a sua vida e que o amor de Jesus seja uma constante e permanente e que o Espírito Santo possa te guiar e abrir a sua mente para que possamos, mediante a intervenção do Espírito Santo, entendermos o que a Bíblia quer dizer para nós. Fique com Deus.